Há momentos da vida em que você olha ao redor e percebe que está se esforçando demais para ser ouvido. Você tenta esclarecer algo importante, tenta explicar sua intenção, tenta mostrar o que sente, e, por mais que escolha as palavras com cuidado, elas parecem atravessar o ar e desaparecer antes de chegar ao outro. É como falar com alguém que está presente fisicamente, mas ausente em tudo o que importa. É uma sensação discreta, mas profundamente incômoda. Ninguém ensina a lidar com isso. Você apenas percebe. Uma resposta seca onde deveria existir atenção. Um olhar distante quando você tenta conversar de verdade. Uma mudança sutil no tom, que antes não existia. Ou até mesmo aquele comportamento que você finge não enxergar, quando o outro só te procura para resolver algo, mas nunca para te ouvir. Aos poucos, você entende que não é sua fala que está falhando, é a falta de interesse do outro que impede qualquer profundidade. Durante um tempo, você tenta ser paciente. Acredita que o problema é um dia difícil, uma fase estranha, um acúmulo de responsabilidades. E, claro, isso às vezes acontece. Mas existe uma fronteira invisível entre compreender o momento de alguém e aceitar ser tratado como se seus sentimentos fossem sempre secundários. Você atravessa essa fronteira mais vezes do que gostaria e, quando percebe, já está do outro lado, carregando sozinho uma relação que deveria ser construída a dois. É nesse ponto que nasce uma espécie de cansaço silencioso. Não o cansaço físico, mas aquele que se instala no peito e faz você se perguntar por que continua tentando. Esse cansaço não grita, não explode. Ele apenas começa a ocupar espaço. Você sente que está se explicando demais, cedendo demais, insistindo demais, para alguém que já não demonstra a mesma disposição. Então, um dia, sem aviso, você percebe que algo mudou dentro de você. Não é raiva, não é vingança, não é frieza. É só aquela clareza repentina que chega igual uma porta sendo fechada sem barulho. Você entende, quase com um alívio estranho, que chegou a hora de ficar em silêncio. Esse silêncio não é uma arma, não é manipulação, não é orgulho ferido. É uma decisão madura, a decisão de não desperdiçar sua energia tentando obter de alguém aquilo que essa pessoa não está disposta a oferecer. Porque não é normal ter que implorar atenção. Não é saudável precisar justificar cada emotividade. Não é justo ser sempre o único a tentar resolver as coisas. E, acima de tudo, não faz sentido continuar falando com quem responde apenas por educação, obrigação ou conveniência. Quando você escolhe o silêncio, percebe algo que estava invisível até então. Muitas das suas dores vieram do esforço constante de manter viva uma conexão que já havia morrido do outro lado. Você carregava, sozinho, o peso de toda a maturidade emocional da relação. E ninguém suporta isso por muito tempo. Pode ser que você se lembre de situações específicas, não de mensagens ignoradas. Isso é superficial demais. Falo daqueles momentos profundos em que você abriu o coração e, em vez de acolhimento, recebeu impaciência. Daquela conversa séria em que você expôs suas vulnerabilidades e a outra pessoa desviou o assunto, como se aquilo fosse inconveniente demais. Ou daquela tentativa sincera de resolver um conflito que acabou te deixando ainda mais culpado, mesmo sabendo que não deveria carregar tudo nas costas. São nesses detalhes, muitas vezes escondidos de você mesmo, que nasce o silêncio. Ele não surge como vingança. Surge como proteção. É a alma dizendo, chega. E, pela primeira vez, você escuta. O silêncio, nesse instante, não é vazio. Ele é um ponto de retorno. É quando você começa a recolher a energia que vinha desperdiçando. É quando percebe que não precisa mais explicar o que já explicou 1000 vezes. É quando entende que, quem realmente se importa, percebe antes do silêncio chegar, não depois. Estranhamente, o mundo fica mais leve. Você não está fugindo. Você está finalmente deixando de insistir onde já não havia reciprocidade. E essa é uma das primeiras formas de recuperar a própria dignidade. Quanto mais o silêncio se instala, mais você percebe que ele não está te afastando de ninguém, está te aproximando de si mesmo.
E é justamente aí que tudo começa a mudar. Quando o silêncio se instala dentro de você, alguma coisa começa a se reorganizar de um jeito que palavras jamais conseguiriam. Aos poucos, você percebe que a ausência não é apenas uma pausa, é um espelho. Um espelho que devolve, com uma nitidez que chega a assustar, tudo aquilo que você ignorou enquanto tentava manter vínculos que exigiam cada vez mais esforço de sua parte. É curioso como, quando você para de falar, começa finalmente a escutar. Não a voz do outro, mas a sua. A voz que você abafou por meses, talvez anos, tentando evitar conflitos, tentando preservar relações, tentando sustentar vínculos que dependiam exclusivamente da sua disposição. E a primeira coisa que essa voz revela é simples, e ao mesmo tempo, profundamente transformadora. Você tem ignorado sinais óbvios. Sinais de cansaço emocional. Sinais de desequilíbrio entre o que você oferece e o que recebe. Eles sempre estiveram lá, escondidos nas entrelinhas. Na forma como suas preocupações eram tratadas como drama. Na maneira como sua profundidade era recebida com leveza superficial. Na indiferença que surgia quando você tentava conversar sobre algo importante. Ou no jeito como suas necessidades eram vistas como peso, enquanto as necessidades do outro tomavam todo o espaço. O silêncio não cria esses sinais, ele apenas ilumina o que estava escuro. E é nesse processo que você começa a entender por que o silêncio dói tanto nos primeiros dias. Ele dói porque confronta, porque desmonta ilusões, porque retira de você a fantasia de que, se você insistisse mais um pouco, tudo se resolveria. Mas, com o passar do tempo, essa dor começa a mudar de forma. Ela deixa de ser peso e se transforma em lucidez. Deixa de ser ferida e se transforma em clareza. Deixa de ser angústia e se transforma em força. Você começa a perceber que, durante muito tempo, tentou se provar. Tentou justificar sua importância através da presença. Tentou ser validado através do esforço. Tentou ser reconhecido através da dedicação. Mas nada disso funciona quando o outro não está disposto a enxergar. E não importa o quanto você se esforce, ninguém valoriza aquilo que acredita estar garantido. O silêncio, então, surge como a primeira fronteira real que você coloca entre você e o que te machuca. Ele diz, em uma linguagem que não depende de explicação: eu não vou me desgastar além disso. Eu não vou continuar entregando o que ninguém recebe. E, ainda que no começo pareça difícil, você começa a notar que o silêncio reorganiza mais do que suas relações. Ele reorganiza sua postura, seus padrões, seu modo de se posicionar. Há algo quase sagrado na forma como o silêncio devolve você para si mesmo. Você começa a prestar atenção nas suas próprias emoções, em vez de tentar antecipar as emoções do outro. Começa a perceber que, muitas vezes, estava pisando em ovos, tentando evitar reações alheias enquanto ignorava as suas. Começa a notar que a sua paz dependia de uma instabilidade constante, e isso nunca deveria ter sido normal. Em algum momento, você entende que não se trata mais de fazer falta para alguém. Essa é uma consequência, não um objetivo. O silêncio que nasce da maturidade não tenta punir. Ele apenas protege. E quando a proteção vira prioridade, certas coisas se tornam claras de forma quase dolorosa. Você percebe que a pessoa que você tentava alcançar emocionalmente, na verdade, nem estava disponível. Percebe que você carregava conversas, dores, expectativas, enquanto o outro apenas assistia. Percebe que suas tentativas de resolver conflitos eram tratadas como exagero. Percebe que, por mais que você falasse, não havia diálogo. Havia apenas você tentando equilibrar algo que sempre pendia para o mesmo lado. Essa consciência, por si só, já seria suficiente para justificar o silêncio. Mas o silêncio tem ainda outra função que poucos percebem. Ele cria contraste. Quando você se recolhe, quando você se afasta emocionalmente, quando você deixa de explicar e passa a observar, algo interessante acontece, não apenas dentro de você, mas ao redor. As pessoas que estavam acostumadas com sua presença imediata começam a estranhar sua ausência.
Aquelas que tratavam sua disponibilidade como obrigação começam a notar que você não está mais onde sempre esteve. E quem achava que você suportaria qualquer coisa, agora se depara com uma versão sua mais firme, mais centrada, mais cuidadosa consigo mesma. Não porque você tenha mudado de repente, mas porque agora você está deixando transparecer aquilo que escondia há muito tempo, seus limites. É aqui que o silêncio passa a ter peso. Não peso de punição, peso de respeito. O mundo, de uma forma ou de outra, se ajusta ao que você tolera. Quando você tolera desatenção, recebe desatenção. Quando tolera descaso, recebe descaso. Mas quando você deixa claro, com seu silêncio, que não aceita mais migalhas emocionais, alguma coisa começa a mudar. E essa mudança não é externa, é interna. Você aprende a diferenciar o que te acrescenta do que te esgota. Aprende a reconhecer quando está sendo ignorado de verdade e quando está sendo apenas paciente demais. Aprende a proteger sua sensibilidade em vez de colocá-la à mercê da falta de cuidado alheia. Aprende que, às vezes, não responder é o único jeito de responder com dignidade. O que mais surpreende, porém, é a serenidade que chega depois. Uma serenidade diferente de tudo o que você já experimentou. Uma serenidade que não exige explicações, nem justificativas, nem contrapartidas. Uma serenidade que nasce da certeza de que você está fazendo o que é certo por você. Você entende, então, que o silêncio não é o fim de nada. É o começo. O começo da sua reorganização interna. O começo do seu amadurecimento emocional. E é exatamente aqui que tudo começa a se transformar. Com o passar dos dias, você começa a notar algo curioso. O silêncio que inicialmente parecia estranho vai se transformando em um ponto de equilíbrio. Não é imediata essa mudança. No começo, o silêncio pesa, incomoda, traz lembranças, perguntas, saudades e até aquela vontade quase automática de resolver tudo novamente. Mas é justamente nesse conflito interno que se revela uma verdade que você vinha evitando há muito tempo. Não é o outro que precisa mudar, é você que precisa parar de se machucar. É impressionante como, quando você decide se recolher, a mente começa a enxergar com clareza o que a emoção escondia. Você revisita situações com outro olhar. Lembra de conversas em que tentou explicar seus sentimentos e recebeu frieza. Lembra de momentos importantes em que você se esforçou para oferecer estabilidade, enquanto o outro oferecia dúvida. Lembra de vezes em que você tinha urgência em ser compreendido, mas recebeu silêncio, não o silêncio consciente, mas o silêncio da indiferença. Essas lembranças não surgem para te ferir. Elas aparecem para te mostrar que sua ausência não é exagero, é consequência. Conforme você observa sua própria vida com mais cuidado, percebe que sempre foi muito generoso emocionalmente. Você ofereceu compreensão em dias em que ninguém te compreendia. Ofereceu paciência quando ninguém parecia merecer. Estendeu a mão para pessoas que sequer reconheciam o gesto. E, acima de tudo, você se responsabilizou pelo que não era seu, como se pudesse consertar o que o outro nem admitia estar quebrado. E é aqui que o silêncio se torna professor. Ele te ensina que a vida inteira você confundiu responsabilidade com obrigação emocional, que assumiu o peso de conversas que deveriam ser divididas, que tentou manter relações vivas sozinho, alimentando o que já estava vazio do outro lado. O silêncio, então, começa a te devolver aquilo que você perdeu nesse processo, a capacidade de se enxergar. Você se percebe sensível, mas não fraco, intenso, mas não exagerado, disponível, mas não subordinado, e começa, enfim, a tratar suas emoções com a mesma seriedade que sempre tratou as emoções alheias. Em algum momento dessa jornada silenciosa, surge uma segunda revelação, tão forte quanto a primeira. Você finalmente entende que reciprocidade não é sobre frequência, mas sobre disposição. E disposição não se exige, se reconhece. Não é preciso que alguém te responda rápido, te procure todo dia ou te elogie constantemente. O que você sempre buscou não foi presença física, foi presença emocional. A sensação de que, quando você fala, o outro te escuta de verdade.
De que, se você está passando por algo difícil, alguém se dispõe a dividir o peso. De que sua vulnerabilidade não é tratada como incômodo. Mas essa disposição, quando não existe, se torna evidente no silêncio. Ela aparece na ausência de cuidado. Aparece no desinteresse. Aparece no esforço unilateral. Aparece no contraste entre tudo o que você entrega e o que recebe. E, quando essa percepção finalmente te alcança, algo dentro de você muda de lugar. Você deixa de se perguntar o que fiz de errado. E começa a se perguntar por que aceitei tão pouco. Deixa de buscar justificativas para o comportamento do outro e começa a questionar por que ignorou tanto as suas próprias necessidades. Deixa de achar que sua sensibilidade é defeito e passa a vê-la como filtro. Um filtro que impede você de continuar se ferindo por insistir em realidades que já provaram não ser para você. É nesse ponto que o silêncio se transforma em força. Uma força tranquila, quase imperceptível, que se manifesta na sua postura, no seu olhar, na sua forma de reagir. Uma força que o outro percebe, mesmo que não diga nada. Porque há algo muito claro no comportamento humano. Quando você finalmente se valoriza, sua ausência se torna muito mais eloquente que sua presença. E não é porque você quer provocar falta, mas porque você removeu de alguém o que essa pessoa jamais percebeu o valor enquanto tinha: sua estabilidade emocional, sua clareza, sua disposição de resolver o que a maioria das pessoas evita, sua capacidade de acalmar, de orientar, de sustentar. Quem recebeu isso sem merecer, estranha sua ausência. Quem nunca entendeu sua profundidade, sente o vazio que ela deixa quando você se recolhe. E quem tratou sua sensibilidade como exagero percebe, tarde demais, que era maturidade emocional, e maturidade é rara. Mas enquanto o outro tenta entender o que mudou, você segue em outra direção, a direção da reconstrução. A direção de recuperar partes suas que você entregou sem perceber. A direção de resgatar a opinião que você tem de si mesmo, independente da opinião dos outros. E, ao contrário do que muitos acreditam, a reconstrução não começa no amor próprio repentino. Ela começa no desconforto. Começa no silêncio pesado dos primeiros dias. Começa na dúvida sobre si mesmo. Começa no questionamento: será que eu fiz certo? Mas, conforme você caminha, o desconforto vira entendimento. O entendimento vira consciência. E a consciência vira paz. Uma paz que não depende de respostas, nem de retornos, nem de reconhecimento. Uma paz que nasce do simples fato de você ter agido de acordo com aquilo que sua alma já pedia há muito tempo. Uma paz que te devolve a capacidade de respirar sem tensão, de existir sem cobrança, de sentir sem medo. E quando essa paz começa a se fortalecer dentro de você, algo fundamental acontece. Você para de romantizar o que te machucou. Para de inventar justificativas para quem não te valorizou. Para de aceitar quase como se fosse tudo. E passa a entender que silêncio não é afastamento, é cura. Uma cura que ninguém pode fazer por você. Uma cura que exige coragem. Uma cura que exige maturidade para reconhecer que insistir também é uma forma de machucar a si mesmo. E você não merece continuar se machucando. Esse é o momento em que você finalmente começa a ser guiado não pelo medo de perder alguém, mas pela vontade de não se perder novamente. E é a partir daqui que sua história começa a mudar de verdade. Antes de continuar, faça algo simples, mas poderoso. Se inscreva no canal e deixe um comentário dizendo em qual área da sua vida você precisa recuperar a sua paz. Essa ação pequena fortalece não só o canal, mas também o seu compromisso interno com a própria mudança. Agora, respire fundo e siga comigo. Existe uma etapa da jornada silenciosa que quase ninguém menciona: o momento em que você começa a se reencontrar. Não o reencontro superficial, mas aquele mais profundo, no qual você percebe que passou tanto tempo tentando manter alguém por perto que acabou se afastando de si mesmo. É nesse ponto, quando a poeira emocional começa a baixar, que surge a sensação clara de que você está voltando para casa. Não uma casa física, mas um estado interno que havia sido abandonado. A verdade é que você ficou tanto tempo tentando controlar o que o outro sentia, falava ou fazia,
que esqueceu de reparar no que estava acontecendo dentro de você. Durante meses, talvez anos, você ajustou suas palavras para não provocar conflitos, moldou seu comportamento para não ser mal interpretado, escondeu suas dores para não ser chamado de sensível demais. E quando finalmente escolheu o silêncio, tudo isso começou a aparecer, como um acúmulo emocional que você adiou por tempo demais. O silêncio traz isso à tona. Ele escâncara as concessões que você fez. Escâncara a forma como foi diminuindo sua intensidade para caber nos limites de alguém que não estava disposto a se ampliar. Escâncara como você se afastou do que é essencial para não perder quem, no fundo, já nem estava mais presente. E é nesse momento, quando o mundo se aquieta, que você tem a primeira chance real de ouvir sua própria essência. A essência que você negligenciou tentando suprir as ausências dos outros. Com o silêncio, você começa a reparar no que realmente sente. Repara que algumas dores não vieram do que o outro fez, mas do que você deixou de fazer por si mesmo. Repara que parte do sofrimento não foi causado pela perda, mas pelo esforço exaustivo de manter algo vivo artificialmente. Repara que, em algum ponto da caminhada, você aceitou muito menos do que merecia, e não percebeu porque estava ocupado demais tentando salvar o que não estava nas suas mãos salvar. É a partir dessa lucidez que surge uma espécie de reorganização interna. Você passa a enxergar com honestidade brutal os seus próprios padrões. Percebe que sempre ofereceu uma profundidade que poucos sabiam lidar. Que sempre tratou o sentir como responsabilidade, enquanto o outro tratava como peso. Que sempre construiu pontes enquanto o outro cuidava do próprio lado sem se importar em atravessá-las. E, ainda assim, você seguiu tentando. Seguiu tentando ser compreendido. Seguiu tentando ser visto. Seguiu tentando ser prioridade. O silêncio quebra esse ciclo. Não porque te faz esquecer, mas porque te faz compreender. A compreensão não chega de imediato. Ela vem aos poucos, como um amanhecer que não pode ser acelerado. Surge através de pequenos sinais. Você dorme melhor, sente menos ansiedade, percebe que sua mente está mais leve, nota que suas emoções começam a ganhar forma sem a interferência constante do medo de perder alguém. E, quando essa clareza amadurece, você finalmente entende algo fundamental. Você não precisa implorar por espaço na vida de ninguém. Nunca precisou. A sua presença é valiosa demais para ser tratada como um incômodo. É aqui que surge a parte mais bonita e mais desafiadora do silêncio, a reconstrução. Reconstruir-se não significa apagar a dor ou fingir que nada aconteceu. Significa ressignificar. Significa olhar para cada situação dolorosa e entender o que ela te ensinou. Significa aceitar que nem toda ausência é perda. Algumas são libertação. E, aos poucos, você começa a sentir algo que parecia distante: firmeza. Não uma firmeza agressiva, mas uma firmeza silenciosa, tranquila, segura. Uma firmeza que te faz dizer não sem culpa. Que te faz se afastar sem hesitar. Que te faz entender onde não vale mais a pena gastar sua voz, e onde sua presença será realmente valorizada. Essa firmeza aparece quando você percebe que não precisa provar nada. Quando você para de correr atrás de justificativas. Quando você compreende que, se alguém não foi capaz de enxergar a grandeza da sua entrega, isso não significa que você tenha falhado. Significa apenas que essa pessoa não tinha profundidade para receber. E é nessa maturidade nova, conquistada no silêncio, que surge um dos contrastes mais interessantes dessa jornada. Enquanto você se reconstrói, quem te subestimou começa, lentamente, a perceber o que perdeu. Mas esse reconhecimento tardio não é mais algo que move você. Não te seduz. Não te enfraquece. Porque agora você entende algo simples e poderoso. A falta que você faz para o outro nunca deve ser maior do que a falta que você fazia de si mesmo. E pela primeira vez em muito tempo, você sente que está voltando. Voltando ao seu eixo. Voltando à sua verdade. Voltando ao lugar interno que foi abandonado enquanto você insistia em permanecer onde não era visto. O silêncio abriu espaço. Agora, você começa a preenchê-lo com o que realmente importa. Com o tempo,
você começa a perceber que o silêncio não apenas reorganiza seus sentimentos, ele redefine sua forma de enxergar a vida. A calma que antes parecia distante agora se aproxima aos poucos, como se estivesse apenas esperando que você abrisse espaço para ela. E, quando finalmente chega, traz consigo uma compreensão que transforma tudo. Não é o outro que precisa mudar para que você viva em paz. É você que precisa se afastar do que constantemente rouba essa paz. Essa percepção só nasce depois de muita luta interna. Depois de noites em que você repete mentalmente diálogos que nunca aconteceram. Depois de imaginar explicações que não fariam diferença alguma. Depois de pensar inúmeras vezes no que poderia ter dito, no que deveria ter dito, no que gostaria que o outro entendesse. Mas o silêncio, seu e não o do outro, vai empurrando esses fantasmas para fora. Ele deixa claro que tentar convencer alguém sempre foi o maior desperdício da sua força. Então, pela primeira vez, você aceita que não tem controle sobre as certezas alheias. Aceita que não é responsável pela maturidade emocional de ninguém. Aceita que não pode salvar quem não quer ser salvo. E essa aceitação, embora dolorosa, liberta. É nesse ponto da jornada que algo novo começa a florescer. Responsabilidade afetiva consigo mesmo. Você sempre foi responsável com os outros. Sempre mediu palavras, ponderou emoções, evitou magoar. Mas nunca aplicou esse mesmo cuidado a si próprio. Agora, o silêncio te devolve essa obrigação primordial, a de não se ferir para preservar vínculos que não preservam você. Com isso, você começa a fazer algo que antes parecia impossível: colocar limites. Limites invisíveis, silenciosos, firmes. Limites que dizem, sem precisar de palavras, até onde você vai e onde você não passa mais. Esses limites não afastam quem é verdadeiro. Pelo contrário, aproximam. Afastam apenas quem se alimentava do seu silêncio antigo, aquele silêncio que aceitava tudo, não o silêncio que agora protege. Afastam quem estava na sua vida por conveniência. Afastam quem se beneficiava da sua disposição em resolver problemas que não eram seus. Afastam quem só se importava com sua presença quando precisava de alívio, não de conexão. E, nesse processo, você percebe algo que antes ignorava. Muitas relações só sobreviviam porque você carregava ambas as partes. Você lidava com a instabilidade do outro, com a impulsividade do outro, com a falta de responsabilidade do outro. E chamava isso de amor, de lealdade, de compromisso, quando, na verdade, era só exaustão mascarada de esforço. O silêncio descasca essa ilusão camada por camada. Ele mostra que você sempre foi profundo para quem só sabia lidar com a superfície. Que você ofereceu intensidade para quem só tinha espaço para o raso. Que você trouxe verdade para quem vivia de conveniências. E, principalmente, que você sempre foi inteiro em lugares onde ninguém estava disposto a ser metade. Essa constatação, por mais dura que seja, traz uma serenidade que não dá para explicar em palavras. É como se, ao perceber o quanto você se doou sem ser recebido, algo dentro de você decidisse, finalmente, descansar. Não um descanso de desistência, mas um descanso de consciência. Com esse descanso, nasce uma outra versão sua, mais firme, mais seletiva, mais consciente do próprio valor. Uma versão que não corre atrás para ser notada. Que não se dobra para ser aceita. Que não abaixa a cabeça para ser amada. Uma versão que entende que aquilo que é verdadeiro nunca precisa ser implorado. E conforme você se fortalece por dentro, uma mudança natural acontece ao redor. As pessoas que antes te tratavam como opção começam a perceber que você não está mais disponível para ser plano B. Aquele que te dava atenção apenas quando era conveniente agora sente o desconforto da sua ausência estável. Quem costumava ignorar suas necessidades percebe que você não está mais se moldando para caber nos limites estreitos dele. Mas o mais importante é que, dessa vez, isso não te afeta. Você não sente vontade de provar nada. Não sente necessidade de justificar sua decisão. Não sente obrigação de explicar o que mudou. Porque, no fundo, nada mudou. Você apenas parou de entregar além do que recebia. Essa sobriedade emocional traz algo ainda mais valioso: clareza nas escolhas. Você começa a selecionar com muito mais cuidado quem pode entrar na sua vida. Não por desconfiança, mas por maturidade. Não por trauma, mas por discernimento.
Você deixa de valorizar gestos superficiais e passa a valorizar constância. Deixa de aceitar promessas e passa a observar atitudes. Deixa de romantizar pessoas emocionalmente indisponíveis e passa a reconhecer o valor de quem realmente sabe construir. E quando essa nova consciência se estabelece, você percebe que a falta que alguém sente do seu silêncio não é mais prioridade. A prioridade agora é a falta que você mesmo sentia da sua paz. A falta que você sentia da sua clareza. A falta que você sentia da sua dignidade emocional. O silêncio devolveu tudo isso. E ele devolveu sem cobrar nada, apenas exigindo que você tivesse coragem de escutar. Coragem de se afastar quando sua alma pediu. Coragem de se escolher quando ninguém mais escolhia você. A partir daqui, o caminho começa a mudar de direção, não na vida externa, mas na forma como você se posiciona diante dela. Você já não busca a aprovação. Não busca respostas. Não busca retorno. Busca coerência. Busca paz. Busca a verdade. E o silêncio te conduz exatamente para esse tipo de vida. Uma vida onde você fala menos, mas sente mais. Onde se defende menos, mas se protege mais. Onde espera menos dos outros, mas oferece mais a si mesmo. É nesse ponto da jornada que você começa a entender o verdadeiro significado de amadurecer emocionalmente. Não é endurecer. Não é se fechar. Não é desistir. É simplesmente aprender a não permanecer onde sua alma é silenciada. Quando você chega a esse ponto da caminhada silenciosa, algo profundo acontece dentro de você. O passado deixa de ser um peso e se torna um professor. As situações que antes te machucavam começam a ganhar significado. As atitudes que te feriram revelam padrões. As ausências que te doeram mostram que você, sem perceber, se afastou de si mesmo muito antes de se afastar dos outros. E é exatamente aqui, nesse instante de compreensão madura, que o silêncio deixa de ser apenas um refúgio, e se transforma em uma forma de sabedoria. A vida tem uma maneira curiosa de nos mostrar o que realmente importa. Nem sempre faz isso através de grandes acontecimentos. Às vezes, é na simplicidade dos dias em que ninguém te procura. No fim de tarde em que você percebe que ninguém perguntou como você está. No momento em que nota que sempre foi você quem buscou, quem chamou, quem manteve tudo funcionando. E, agora que você se recolheu, o mundo ao redor revela sua verdadeira forma. Esse contraste não serve para ferir, serve para iluminar. Serve para mostrar que certas relações só existiam porque você sustentava emocionalmente o que a outra parte não tinha maturidade para sustentar. Serve para revelar que sua profundidade nunca foi exagero, só estava sendo oferecida ao lugar errado. Serve para mostrar que seu cuidado nunca foi demais, foi apenas desperdiçado. E, conforme essa clareza se expande, você aprende algo que muda radicalmente a forma como se relaciona. A sua energia é seu bem mais valioso. E nem todo mundo merece acesso a ela. Essa compreensão não nasce de amargura. Nasce de respeito. Respeito por si mesmo. Respeito pelos seus limites. Respeito pelas suas emoções. E, com esse novo respeito, vem um dos momentos mais silenciosamente poderosos dessa jornada. O instante em que você começa a enxergar quem realmente deve permanecer na sua vida. De repente, você percebe que existem pessoas que não precisam ser cobradas para aparecer. Pessoas que não esperam que você implore para ser ouvido. Pessoas que reconhecem sua entrega antes mesmo de você oferecê-la por completo. Pessoas que entendem reciprocidade como natural, não como sacrifício. Pessoas que não fazem você carregar o peso emocional da relação sozinho. E, quando você encontra esse tipo de gente, ou quando essa gente chega até você naturalmente, atraída pela sua nova energia, percebe que nada do que você viveu foi em vão. Cada silêncio, cada afastamento, cada limite colocado, cada dor escondida, tudo foi construção. Construção da pessoa que você está se tornando. Mas há algo ainda mais valioso. Você aprende a diferenciar o que vem para somar do que vem para consumir. Aprende a proteger sua paz antes de proteger qualquer vínculo. Aprende a dizer não com calma, sem culpa. Aprende a não se explicar demais. Aprende a não aceitar migalhas. Aprende que amor não se implora, se reconhece. E, acima de tudo, aprende que silêncio não é ausência de reação. Silêncio é domínio.
Silêncio é maturidade. Silêncio é escolha consciente. Silêncio é dizer: eu não vou me ferir para manter alguém que não se esforça para ficar. Quando essa consciência se torna parte de você, ninguém mais consegue manipular sua sensibilidade. Porque agora, você entende algo essencial. Quem realmente deve caminhar ao seu lado vai respeitar a sua voz, e também o seu silêncio. E, nesse entendimento, surge uma nova postura. Você fala menos, mas quando fala, é com propósito. Você espera menos, mas quando recebe, é porque alguém realmente se importa. Você se doa menos, mas o que doa é verdadeiro. E, acima de tudo, você exige o mínimo indispensável: respeitar o que você é. A partir daqui, o silêncio deixa de ser proteção e se torna presença. Você não tem mais necessidade de provar seu valor. Não busca mais aprovação. Não busca mais reconhecimento. Porque descobriu que tudo o que você procurava nos outros estava sendo sufocado dentro de você. Agora, você se escolheu. E quando alguém se escolhe de verdade, não aceita mais ser opção. Esse é o ponto final da jornada. E, ao mesmo tempo, o começo de uma vida inteira diferente. A vida que nasce quando você entende que silêncio não é perda. Silêncio é libertação. Silêncio é clareza. Silêncio é paz. E a paz, ao contrário do barulho, não precisa ser explicada. Ela apenas existe. E quem tiver maturidade para senti-la, ficará. Quem não tiver, se afastará naturalmente, sem drama, sem cobrança, sem dor desnecessária. Porque agora você sabe. Você não precisa de muita gente. Precisa apenas de quem sabe valorizar a calma que você construiu. Se essa jornada fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual parte dessa reflexão mais te marcou. Isso fortalece nossa comunidade e ajuda mais pessoas a encontrarem o silêncio que transforma, não o que machuca.